Bom dia, tudo bem? Essa é a nossa última aula, oitava e última aula de Filipenses. Nós temos bastante tempo para refletir no livro, nos ensinos de Paulo. Vamos orar, vamos iniciarmos. Pai querido, nós entregamos esse tempo nas tuas mãos, pedindo que o Senhor nos fale pelo teu Espírito, que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos mova a sermos praticantes da tua palavra. Nós colocamos em prática aquilo que aprendemos do Senhor. Esteja nos abençoando nessa manhã. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Nós vimos na aula passada os exemplos que Paulo veio trazer. Ele falou o exemplo máximo de Cristo, o que foi que Cristo fez, e nós vimos de onde ele desceu para estar para nós. Depois Paulo veio falar dos exemplos de Timóteo, Epafrodito, e aí ele falou do seu próprio exemplo. E olha, se alguém pudesse se orgulhar, esse cara era eu. Tá? Esse cara sou eu. E ele dá o seu exemplo, ele mostra a mudança radical que teve na vida dele. E depois ele veio falar de perseguir um alvo. Todos nós prosseguimos para um alvo, que é o prêmio celestial que teremos. Ele fala no foco, o nosso foco está no eterno. E agora aqui ele vem falar de novo, continuar esse assunto do exemplo de vida e remetendo ao assunto que nós já vimos nas primeiras aulas sobre a cidadania celestial e não a terrestre. Então o texto que nós vamos ver a partir de agora é Filipenses 3, de 17 até o final. Ele diz assim: irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observe os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Pois, como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o seu Deus é o estômago, e eles têm orgulho do que é vergonhoso, só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Então, ele começa o texto dizendo: sigam o meu exemplo. Sejam meus imitadores, como algumas versões falam. Sejam meus imitadores. Sigam o meu exemplo. É bem interessante Paulo falar isso, porque ele tinha acabado de falar que tudo na vida dele, que ele achava importante, ele chegou à conclusão que era lixo, que era esterco, que era escória. E o que ele está falando então agora? Que exemplo é esse que ele chama os filipenses a seguir? Porque ele acabou de concluir que tudo aquilo não valia nada. Ele pode falar isso por uma razão muito simples. O padrão de Paulo mudou. Tudo aquilo que ele fazia no legalismo, agora ele entendeu que era pela graça. Então o padrão de vida mudou. Ele saiu da justiça própria para a graça. Ele entendeu essa mudança, ele mudou, ele deixou de caminhar pensando na própria justiça e ele passou a ser um imitador de Cristo. Quando ele fala em 1 Coríntios 11:1, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Muito interessante isso, porque ele fala assim: não sejam meus imitadores. Ele fala: sejam meus imitadores da mesma forma que eu sou imitador de Cristo. Portanto, ele está dizendo: sejam imitadores de Cristo.
Porque eu estou imitando a Cristo, então imitem a minha atitude de imitar, de ser imitador de Cristo. E ele diz, observem. E esse observem os que vivem de acordo com esse padrão, veja como essas pessoas agem. Veja como os mais experientes se comportam. Como as pessoas que já caminharam com Deus, como elas se relacionam com Deus. Como essas pessoas respondem às demandas da vida. Porque às vezes nós passamos por uma dificuldade, por um problema, e tem gente que já passou por isso antes. Como essas pessoas passaram por tantas dificuldades antes? E às vezes nós olhamos pessoas mais experientes na comunidade, por quantas coisas essas pessoas já passaram. Como a gente pode aprender com aqueles que já caminharam um monte com o Senhor? Como elas enfrentaram as dificuldades da vida? Observem essas pessoas. São exemplos para nós, exemplos de vida. E a gente tem que ter atenção para isso, porque não é só estar perto das pessoas, mas procure entender como elas enfrentaram os problemas, como elas desfrutaram da graça de Deus em suas vidas. Então, sigam o meu exemplo como eu sigo a Cristo, como eu imito a Cristo. Então ele não estava trazendo para si a glória, mas relembrando que ele seguia o exemplo de Cristo. Poucas pessoas podem falar isso, né? Mas Paulo podia. E ele diz no versículo 18, eu já falei para vocês várias vezes, agora repito, com lágrimas. Há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Percebam que Paulo está escrevendo para quem? Para uma igreja. Ele está escrevendo para convertidos. Então, esses que são inimigos da cruz estão ali, não são os inimigos externos, são os inimigos que estão ali próximos, ou na comunidade, negando a obra de Cristo. Esses são inimigos. E por que eles são inimigos da cruz de Cristo? Não são inimigos da igreja. O que significa ser inimigos da cruz? É aquele que diz que a cruz não basta. É aquele que nega a obra redentora de Cristo na cruz. Isso vai remeter a um legalismo. Olha, isso não é suficiente. Você tem que fazer mais isso, mais isso, mais isso e mais um monte de coisa para ser aceito por Deus. E ele está dizendo, não é isso não. Essas pessoas que falam isso são inimigos da cruz. Elas negam o sacrifício, não se associam com a cruz, com a vergonha da cruz. Negam o sacrifício. Muitos, inclusive, negam a Cristo ter vindo em carne. Nós vimos lá no capítulo 2, né, que ele veio em carne, Deus feito homem. Isso é importantíssimo para o entendimento da verdade das Escrituras. Cristo se fez homem, ele não era um fantasma, como a gente falou, ele era uma pessoa que morreu, e muitos negam até isso. Eles vinham dizer, olha, você precisa de alguma coisa a mais. Só isso não vale nada. E se a cruz não vale nada, o que vale o nosso cristianismo? Também de nada. Então, veja, é um solapamento das verdades, da verdade da Escritura. Então Cristo se fez carne, morreu naquela cruz e ressuscitou. E ele fala, eu digo isso com lágrimas. Percebam que mais uma vez Paulo transparece que apesar de toda aquela alegria, ele tinha momentos de tristeza e de lágrimas, como a nossa vida. Nós temos momentos de tristeza, de lágrimas, apesar de que isso não impede que sejamos alegres e felizes. Há muitos que vivem como inimigos. Lembra que ele chamou esses dos cães, no capítulo 3, eram os cães, lá no início, no 1:28, falando, olha, aqueles que se opõem, não se deixem intimidar por aqueles que se opõem a você, não havia inimizade.
Havia gente tentando distorcer a verdade das Escrituras. E Paulo se entristecia pelo comportamento dessas pessoas. Caramba, como é possível entenderem, perceberem a grandeza da cruz e ainda negarem isso? Paulo se entristecia e ele vem dizer algo muito sério. Ele fala assim: o destino deles é a perdição. Esses que negam a cruz, que negam a obra de Cristo, não creem no Senhor Jesus. Eles estarão longe de Deus e das bênçãos de Deus. Eles eram inimigos que agiam em oposição. Eles caminhavam para a perdição. O seu destino é a perdição. Eles tinham uma mentalidade não nas coisas do céu, eles não tinham foco naquilo que era eterno, mas tinham uma mentalidade presa às coisas terrenas. Estavam presos a fazer coisas, a cumprir alguns rituais. Paulo vem dizer não. Se você já pegou o metrô de São Paulo, você percebe que tem uma certa linha que a próxima estação é o paraíso. Não é? A próxima estação, o paraíso. Para eles, a próxima estação ou estação final era a perdição. Próximo destino, perdição. Esse era o destino deles. O seu destino é a perdição. E ele vem falar, o seu Deus é o estômago. O que ele quer dizer com o seu Deus é estômago? Não é só o glutão aqui. Não está falando simplesmente da glutonaria, mas ele está se referindo a todos os desejos da carne. Todos os desejos da carne. Todo tipo de apetite. Toda a sensualidade. Eles tinham uma mentalidade terrena. Eles queriam satisfazer todos os seus desejos sem se preocupar com a sua espiritualidade. E ele continua, eles têm orgulho do que é vergonhoso. Alguma relação com os dias de hoje? Gente que tem orgulho do que é vergonhoso. Isso é uma perversão da justiça, do caráter santo. Vocês devem ter se assustado como eu, de ver aí reportagens, pessoas, ou mesmo nas redes, nas mídias sociais, gente, o camarada lá roubou um monte, então ele está lá no iate com o dinheiro roubado, e todo feliz, dando risada, com fruto de roubo. O que ele está dizendo? Eles têm orgulho do que é vergonhoso. Tem pessoas que se orgulham disso, se orgulham de passar perna nos outros, se orgulham de ter feito algo errado. Estão felizes porque roubaram. São felizes porque desviaram um monte de dinheiro. Sim, mesma coisa naquela época. Pessoas que têm orgulho do que é vergonhoso. E, além disso, eles só pensam nas coisas terrenas. Significa, suas mentes apreciam, desejam, buscam tão somente o que é dessa vida. E não tem nenhuma preocupação com aquilo que é eterno. Essa mentalidade terrena mostra um grande hedonismo, que é viver para satisfazer os seus desejos tão somente. Eu conheci um camarada que ele dizia isso com muita frequência. Ele falava assim, viver é não passar vontade. O que isso quer dizer? Eu tenho que fazer tudo que eu tenho vontade. Se a minha carne pede, eu tenho que fazer. Não tem nada de errado nisso. Claro que tem. É o que Paulo está falando aqui. O Deus dessas pessoas é o orgulho, é o estômago. Eles têm orgulho do que é vergonhoso. Só pensam nas coisas terrenas. Mostra aqui um desvio de função. Nós fomos criados para quê? Para viver com o nosso Senhor, com a nossa mentalidade em Deus. E ele volta a lembrar um assunto que ele disse no início do texto, da cidadania. Ele vem dizer, a nossa cidadania está nos céus. Ela é celestial. Significa, a nossa pátria é celestial. No 1:27, ele já havia dito,
exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho. Lembrando aqui que nós falamos que o grande orgulho dos filipenses era de ser uma colônia romana. E por ser uma colônia romana, eles tinham a cidadania romana. Eles tinham um grande orgulho, eles não estavam sujeitos às leis da Macedônia, mas como colônia romana, eles estavam ligados ao Império, às leis do Império. E eles tinham um grande orgulho disso. E Paulo fala, olha, a nossa cidadania, toma cuidado, não é aqui. A sua cidadania não é ser um romano. A sua cidadania está nos céus. E ele vem lembrar aqui agora, no 3:20, a nossa cidadania é celestial. Então ele coloca isso em contraste com a cidadania romana, que eles sabiam que tinham muito orgulho disso. A nossa cidadania, os nossos pensamentos, os nossos desejos já estão, ou têm que estar no céu. Nós sabemos que é para lá que vamos. Como eu disse semana passada, que nós podemos nos considerar ressurretos com Cristo, o texto de Romanos 6, diz assim, 6, versículo 13. Não ofereça os membros do seu corpo ao pecado como instrumento de justiça. Deixa eu ver se eu estou certo aqui. 6:13. Mas antes ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, ou como ressuscitados dentre os mortos. Nós temos que considerar isso. Por Cristo ter morrido e ressuscitado, e nós cremos, então nós figuradamente já morremos, estamos ressurretos com Ele. E vamos estar com Ele na cruz. E Ele diz, a nossa cidadania está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Esperamos o seu retorno. É nisso que nós temos que estar ligados, esperando a nossa vida estar nos céus. Veja, nós temos que ter as preocupações normais dessa vida, o nosso sustento, é normal, é natural, mas não podemos perder o foco de para onde nós vamos. Esse é o início de uma vida com o Senhor na eternidade. Então nós devemos desejar a volta do Senhor. Ele fala de um poder transformador quando ele diz, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. Então, que poder é esse que o capacita? Do que Paulo está falando? Daquilo que ele já disse no capítulo 2 de Filipenses, quando ele diz, nós vimos, por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é o Senhor. Em Colossenses 1, versículo 18, ele também diz, ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. É esse o poder que capacita Cristo. Ele tem a supremacia de todas as coisas. Lembrando que, além disso, tudo foi criado por Ele e para Ele. E agora Ele acrescenta a isso, sendo o Salvador da humanidade. Então, por este poder, Ele tem todas as coisas sob o seu domínio. E por isso, Ele vai transformar os nossos corpos. E quando ele diz corpos humilhados, ele se refere a esse estado presente de mortalidade, de uma vida decaída no pecado. É isso que ele se refere. Quando ele fala corpos humilhados, nós não fomos feitos para isso. Não era esse o plano que Deus tinha para nós. Por isso que nossos corpos hoje são humilhados pelo pecado, pela mortalidade decorrente disso. Mas Ele nos capacita a termos um corpo glorioso. Então, quando Ele voltar, Ele vai dar a nós um corpo
que poderemos nos orgulhar. Como vai ser esse corpo? Não temos muita clareza, mas sabemos que vai ser como ele. A gente pode ver o que foi Jesus quando ele ressuscitou. O que aconteceu? Ele tinha algo além do corpo normal. Então, nós vamos ter algo semelhante a isso. Nós vamos ter um corpo semelhante ao corpo ressurreto de Cristo. Então, essa atitude permitiria que eles ficassem firmes em Cristo. Veja que hoje, o que nós somos? Nós somos como sombra do que deveríamos ser. Deus não nos fez para ter esse corpo de pecado. Então, nós temos uma esperança no eterno. Nós aguardamos a volta do Senhor quando tudo isso vai ser resgatado e refeito. Então ele diz, a vocês fiquem firmes, permaneçam firmes do Senhor. Percebam, mais uma vez, a forma carinhosa como ele trata meus irmãos a quem amo, de quem tenho saudade. Veja, toda a carta é uma manifestação de carinho, de amor de Paulo para com os filipenses. Era uma relação íntima, de mutualidade. Ele diz, vocês são a minha alegria e a minha coroa. Que coroa é essa? Não é uma coroa de poder, não era uma coroa de rei, era uma coroa de louros. De quem é uma alegoria com uma corrida, com os esportes. De quem recebe o prêmio de uma vitória, de ter concluído uma missão. Vocês são a minha coroa. E ele fala, olha, vocês permaneçam desta forma firmes no Senhor, firmes no poder de Cristo. Quando ele fala firmes no poder, nós temos que lembrar o que vimos no final da aula passada. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Ele falou no versículo 16. Vivamos de acordo com o que já alcançamos. Ele vem dizer, fiquem firmes nisso. Vocês já alcançaram, vocês já conhecem, vocês já sabem das verdades. Fiquem firmes nisso. Não retrocedam. Vivam de maneira digna do Senhor. No 1:27. Vivam de maneira digna. Depois disso ele continua. Não sei se eu passei mais do que eu deveria. Não. No capítulo 4, a partir do versículo 2, aparentemente ele iria para o fim da carta, mas como que abre um hiato na sua carta e fala dessas duas mulheres aqui. O que eu rogo a Evode e também a Síntique é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, e peço a você, leal companheiro de julgo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, com Clemente e meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica com ações de graça, apresentem seus pedidos a Deus. Bom, o que aconteceu aqui? Um conflito, uma discordância entre duas mulheres. E veja que não eram duas mulheres quaisquer. Paulo vem dizer, olha, elas lutaram comigo na causa do Evangelho. Elas batalharam no Evangelho. Elas tiveram uma ação ativa na defesa, na propagação da mensagem. Elas eram companheiras. Mas, em algum momento na vida delas, houve uma discordância. E Paulo vem dizer assim, vivam em harmonia no Senhor. Põe um fim nessa briga. Pensem concordemente. Resolvam esse conflito. E aqui Paulo faz algo inusitado, algo que nós redescobrimos nessas décadas passadas, que é o artifício da arbitragem. O que Paulo vem falar? Com o auxílio dos demais, resolvam isso.
vivam em harmonia, mas resolvam isso como auxílio. E diz, olha, peço que as ajude. Peço que você, leal companheiro, as ajude. Então, o que ele está dizendo aqui? Um esforço da comunidade para superar conflitos, uma mediação. Ele está chamando aqui a uma mediação. Ajude-as a superar essa dificuldade. Porque às vezes você entra num conflito e não sabe como sair dele. E Paulo está dizendo, olha, meu companheiro, vai lá e ajude elas. Ajude-as a pensar de forma unânime. E Paulo, na sequência, ele vai dizer que tanto o egoísmo como a ansiedade devem dar lugar a uma longanimidade, perdão e ações de graça, quando ele diz assim, alegrem-se no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Então, vejo aqui uma exortação, mais uma vez essa carta marcada por alegria, ele não é mais uma vez exortar a ter uma vida alegre. Veja, nós temos que ter uma vida marcada por alegria. Nós já tocamos esse assunto anteriormente. E Paulo parece que dá uma ordem. Isso é, do jeito que Paulo fala, parece que ele ia apertar um botão, né? Alegre-se no Senhor. Pim, aperta o botão, haha, tô alegre. Né? Se fosse tão simples assim, seria legal, né? Mas essa alegria é uma atitude por tudo que recebemos. Nenhuma dor ou problema dessa vida supera a grandeza da alegria de sermos resgatados pelo Senhor. Nada supera a nossa perspectiva, nossa esperança de uma vida eterna com o Senhor. Por isso que ele fala, olha, os nossos sofrimentos leves e momentâneos não se comparam com a glória eterna. A gente tem que ter isso em mente. Nós temos que ter uma vida marcada por alegria. E a pergunta é, dá para ser alegre nos dias de hoje? Veja, quando a gente olha as notícias e você olha, veja as mídias sociais, é só reclamação. Só reclamação. É só palavras de ódio, de divisão. Parece que o mundo está, não sei, mergulhado, envolvido num esquema que não consegue respirar, ver algo de bom naquilo que existe. E ele diz, finalmente, irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim, esse eu já tinha dito lá no início do capítulo 3. Alegrem-se no Senhor. Nós não podemos ter os nossos olhos na polarização, nas divisões que existem nos dias de hoje. Senão a gente se contamina com esse. Quando a gente percebe o que nós estamos fazendo? Reclamando, murmurando. Vivam sem murmurações. Nós vimos semana passada. Vivam sem murmurações. O que sacia os anseios do nosso coração? O que sacia os anseios do nosso coração? É a economia? É o trabalho? Qual é o nosso foco? Porque veja, se o nosso foco for essa vida, se o foco da minha vida é o trabalho, é a minha casa, é o meu carro, é aquilo que eu tenho, o que eu vou encontrar? Somente decepção. Por que nós só vamos encontrar decepção nessa vida? Porque nós não fomos feitos para essa vida. Nós fomos feitos para o eterno. A nossa alma anseia pela eternidade. Então, nessa vida, nós não vamos encontrar a satisfação que buscamos. Só no Senhor nós vamos encontrar a satisfação que buscamos. Porque nele nós temos a eternidade. É isso que o nosso coração foi feito, preparado para estar com Ele. Não fomos feitos para viver essa vida decaída de pecado. Então, vejam onde está o foco da vida. Se o foco que nós damos define a nossa alegria, define o sentido que damos à nossa vida. Se nós temos o foco no eterno,
temos que valorizar aquilo que é eterno. É nisso que nós temos que focar. E ele fala das ilusões. Vejam, falsas ilusões não trazem felicidade durável. E eu vou dizer aqui falsas ilusões, a esperança da economia, não, um dia vai ser legal. Se a minha ilusão está no meu sucesso profissional, nos prazeres dessa vida, alguns vão entrar em drogas, alguns vão dizer, não, quando tal partido estiver no poder, aí eu vou ser feliz. Quando tal pessoa morrer, aí eu vou ser feliz. É assim, Platão, né? Desejando a morte dos inimigos, que, né, não são adversários, passaram a ser inimigos. Quando ele morrer, aí sim eu vou ser feliz. Gente, é ilusão. São satisfações momentâneas no meio de um mundo atribulado. Isso mostra para a gente que muitas vezes nós buscamos algum tipo de escapismo. O escapismo. O que é o escapismo? Tem gente que trabalha, ele é workaholic. Não é workaholic não, ele está fugindo. Ele não quer ir para casa. Fica trabalhando até tarde porque não quer voltar para casa. Porque o ambiente em casa é tóxico. E ele não quer isso, então ele fica mais tarde no trabalho. Ou vai para o happy hour porque não quer voltar para casa. Ou se refugia na bebida. Se eu beber eu vou ser alegre. Isso vai me fazer feliz. Alguns vão dar um foco exagerado à família, endeusar os filhos, endeusar o marido, a esposa. Tudo tem que ter uma medida certa. As coisas não podem ocupar a nossa vida mais do que devem. Nós temos que ter um equilíbrio e ter tempo para o Senhor. Ter tempo para a nossa dedicação. Então, quando ele fala de alegria, vejam, todos esses versículos falam de alegria em Filipenses. Por isso que ela é tida como a carta da alegria. Eu não vou ler todos os versículos porque nós já lemos ao longo do nosso estudo. Mas, por exemplo, lá no início, sempre oro com alegria. Todas as orações que eu faço, eu oro com alegria. O importante é que, de qualquer forma, por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado. E por isso me alegro. De fato, continuarei a alegrar-me. Todos esses versículos vão nos remeter a uma vida de alegria com o Senhor. Mas eu quero lembrar vocês que, primeiro, de onde vem essa alegria? Como eu falei, não é só apertar o botão. De onde vem a alegria? Ela vem primeiramente de Deus. Quando no Evangelho de João, o Senhor fala, agora vou para ti, mas digo essas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. A alegria vem do Senhor. Ele nos dá alegria. E nós podemos ter a plenitude da alegria dele. Mais do que isso, a alegria, ela é um fruto do Espírito. Lembra? Quais são os frutos? Qual é o fruto do Espírito? Não são frutos, é o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é, entre eles, alegria. Amor, alegria. Então, está faltando alegria? Está faltando fruto. Temos que deixar o Senhor agir em nossas vidas. Temos que ser praticantes da palavra, não somente ouvintes. Isso vai nos trazer alegria, junto com amor, paz, paciência, amabilidade. É fruto do Espírito. Ela vem pela obediência. No Evangelho de João, ainda, capítulo 15, 10, se vocês obedecerem aos meus mandamentos, olha, obediência. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como eu tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai, em seu amor permaneço. Veja, ligado diretamente à obediência. Tenho-lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja com vocês e a alegria de vocês seja completa. Ligado ao mesmo tema. Alegria, ela é aqui um daqueles contrassensos do cristianismo. Né? Não é possível isso. Né? Mas quando você lê Tiago, é isso mesmo. A alegria, ela cresce na provação.
Faz sentido? Não é como se a alegria cresce na aprovação. É o que Tiago nos ensina. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria, não é alegria, de grande alegria, o fato de passarem por diversas provações. E ele vem explicar por quê. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Então, fala, fiquem alegres com as provações, porque ela vai gerar em vocês um benefício eterno, duradouro, vai levar vocês a se tornarem maduros na fé, íntegros. Veja, se nós tivéssemos um mundo cor-de-rosa, ia ser tudo uma maravilha. A gente não ia ter nada para nos lapidar, para nos afiar. E quando nós enfrentamos dificuldades, quando enfrentamos provações, o que é provado? A nossa fé é provada. Pois sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Então, quando passamos por provações, a nossa fé é desafiada. Eu confio mesmo no Senhor. Eu entrego a minha vida a Ele, porque eu tenho confiança de que Ele vai fazer o melhor para mim. Tem alegria quando você passar por provação. E ele continua a partir daí, no versículo 5, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor. Então, quando ele fala de amabilidade, lembra que é um dos frutos do Espírito também, alegria, amabilidade. É uma atitude amável, uma atitude de moderação que nós devemos ter. Agora, o argumento é perto está o Senhor. O que Paulo quis dizer com isso? Tem duas possibilidades. Talvez ele estivesse dizendo, o Senhor está perto da sua volta. Perto está o Senhor da sua volta, é fato. Paulo, eu tenho a impressão que acreditava que o Senhor voltaria naqueles dias ainda. Mas pode ser, e faz todo sentido, dizer o Senhor está perto de nós. Perto está o Senhor. Ele está vendo. Ele está auxiliando. Ele não é um Deus que nos abandonou, criou e falou tchau, te vejo um dia. Não. Ele é um Deus atuante. Está presente nas nossas vidas, está presente neste mundo. Perto está o Senhor. Se lembre disso, Ele está observando, está perto. Então, a amabilidade deve ser uma característica, embora alguns, não sei se alguns de nós, espero que não, tem como característica a ira, tem como característica a rispidez, alguns têm como característica a arrogância. Ele fala, seja a amabilidade conhecida de todos. Alguns têm a chatice, como marca da sua vida, não é? Outros o desprezo. E aí você consegue pegar vários adjetivos que definem pessoas que nós cruzamos dia a dia nas nossas vidas. Que seja essa a característica de um cristão. Nós devemos ter como característica a amabilidade. Tratar bem as pessoas. Não só o chefe. Conheço gente que trata muito bem o chefe. Uma santa pessoa lidando com o chefe e um cão lidando com quem está abaixo. Não é assim. Não andem ansiosos por coisa alguma. Perto está o Senhor. Né? O Senhor está perto. Portanto, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, em oração e súplicas com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Ele vem dizendo, não andem ansiosos. No texto de Mateus 6,25, ele diz, não se preocupe com o que vocês vão comer, não se preocupe com o que vocês vão vestir, não se preocupe com os seus corpos. A vida é mais importante do que a comida, do que o corpo. Ele é muito mais importante do que isso. Não se preocupe com isso. Por isso ele pode dizer, não andem ansiosos com as coisas. E apresente os pedidos a Deus. Apresentar os pedidos a Deus é confiar de que Ele vai responder. E às vezes a gente confunde achando que a resposta de Deus tem que ser aquilo que eu quero.
mas não é aquilo que eu quero. A resposta de Deus é aquela que Ele tem de melhor para mim. Nisso tem que ser a nossa confiança. O Senhor vai responder naquilo que Ele tiver de melhor para mim. Porque o que é ansiedade? Ansiedade é aquilo que está fora do meu controle. Se eu vou almoçar e tem um prato de comida na minha frente, eu não fico ansioso. O que eu vou comer? O que eu vou comer? Está aqui. Não tenho que estar ansioso por aquilo que eu tenho controle. Nós ficamos ansiosos por aquilo que não temos controle. E aí a nossa confiança tem que estar no Senhor, que Ele providencia aquilo que Ele tem de melhor para a gente. Vamos fazer o nosso intervalinho? Muito bem, vamos então voltar ao nosso tema aqui em Filipenses. Na sequência, a partir do versículo 7, do capítulo 4, versículo 7, ele vem nos dizer: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e suas mentes em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham-no em prática. E o Deus da paz será com vocês. A paz de Deus que excede todo entendimento, depois ele conclui: o Deus da paz será com vocês. Essa paz que excede todo entendimento. Veja, quando diz que excede o entendimento, significa que é algo sobrenatural. De onde vem a paz daquele que confia no Senhor? Não vem em nada palpável. Não vem na segurança da minha conta bancária, não vem em segurança da minha família. É algo sobrenatural, essa paz. E ela vai guardar coração e mente, vai guardar sentimentos e pensamentos. É isso que ele está dizendo. E a paz de Deus estará com vocês. Finalmente, ele continua: tudo que for verdadeiro, nobre, correto, puro, amável, de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Interessante que o que ele está dizendo aqui o que é que abastece o seu coração? Álcool ou gasolina? O que abastece o seu coração? Porque aquilo que abastece o coração é aquilo que vai sair depois. É aquele que vai sair depois. Se você coloca para dentro o que é nobre, o que é correto, o que for puro, amável, é isso que vai brotar das suas reações no dia a dia. Pelo contrário, se você abastece, se você pensa em tudo aquilo que é mal, tudo que é irascível, se você fica maquinando alguma coisa de errado, algum mal feito, o que vai brotar? É isso que vai brotar. Aquilo que nós abastecemos a nossa mente é aquilo que sai da nossa boca. Isso dita as nossas ações. Ele vem dizer: pensem nessas coisas. É uma atitude mental. E se essa atitude mental, ela tem por consequência a nossa conduta. E ela tem que ser uma conduta saudável, piedosa. São virtudes cristãs que nós temos que estar pensando. Pensem nessas coisas. Para de pensar em bobagem. Começou a pensar em bobagem, lembra algo bom para pensar. Começou a pensar no que não deve, lembra de um texto das Escrituras, lembra de uma música, um louvor, lembra de um texto das Escrituras. Então, ocupar o pensamento com tudo que é verdadeiro, nobre, isso é respeitável, tudo que for correto, tudo que for justo, tudo que é aquilo que for puro, amável, que inspira amor, seja isso que a gente deve pensar. E o pensar implica em praticar. Quando ele diz no versículo 9, tudo que vocês aprenderam,
receberam, ouviram e viram em mim, ponham-no em prática. E o Deus da paz será com vocês. Como a gente já lembrou há pouco, né, o 3,16, andemos de acordo com o que já alcançamos. Ponham em prática o que vocês aprenderam. Vocês aprenderam alguma coisa? Pratique isso. Então, eles tinham que praticar. Veja que grande vantagem nós temos hoje. Porque o que os filipenses tinham que imitar? O que vocês aprenderam e ouviram de mim. Então, qual era a fonte de conhecimento deles? A palavra de Paulo, o exemplo de Paulo. Hoje, olha só, nós temos as escrituras inteiras. Nós temos todas as cartas de Paulo. Nós temos os evangelhos. Nós temos as cartas de Tiago. Veja, quanta coisa a mais nós temos. Nós temos a escritura completa. Que grande vantagem nós temos sobre eles. Nós temos algo adicional, que é a leitura. E aqueles que já estudaram antes da gente. Então, viver contente o que já alcançou. Lembrando de Colossenses 3,17, tudo que fizerem, seja em palavras ou em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Tudo que vocês fizerem, por palavra e ação, fazer em nome do Senhor Jesus. Então, isso envolve a prática. Lembrando de a exortação de Tiago, no capítulo 1 de Tiago, versículo 22, ele nos diz assim: sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-se a si mesmos. Olha aqui, ó, tapa na cara. Não se engane. Se você ouve a palavra e não pratica, tem alguma coisa de errado. Não se engane. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo sai e logo se esquece da sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz no que fizer. Olha a alegria, a relação com a alegria de Paulo. Se você fizer isso, você vai ser feliz. E Paulo, depois disso, ele fala do interesse renovado que eles tiveram. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade de demonstrá-lo. Alegro-me grandemente no Senhor. Veja, mais uma vez a expressão de alegria, de agradecimento pela ajuda. Nós já vimos isso no início do curso, né? O quanto a igreja de Filipos participou do trabalho de Paulo, ajudando. Assim que Paulo passou por lá, eles passaram a colaborar com o sustento de Paulo, a partir dali. E, de tempos em tempos, eles participavam desse sustento. Então, Paulo manifesta aqui sua alegria pelo amor recebido, pelo cuidado, pela amizade que eles tinham, que vinha do Senhor. Quando ele fala de interesse renovado, é como a ideia de uma florada. Olha aqui que bela florada do ipê. Ipê é uma árvore bonita, mas chega numa época, ele perde todas as folhas e de repente brota aquela florada linda, aquela explosão de cores. Esse é o ipê. E o que ele está falando aqui é como um florescer de novo. Vocês não tinham a oportunidade, de repente vocês puderam de novo colaborar. Floresceu mais uma vez a ajuda que vocês podiam dar. Vocês renovaram o seu interesse por mim, ele está falando. Como uma árvore que floresce na primavera, eles tiveram condições de novamente ajudar. Lembram que eles eram pobres? Eles eram extremamente pobres. Mas de tempos em tempos eles juntavam e conseguiam mais uma vez
Ele diz, olha, vocês não tinham oportunidade de demonstrar, mas agora vocês conseguiram. E Paulo se alegrava com isso. Que diferença com, muitas vezes, o nosso amor egoísta, quando nós exigimos dos nossos amigos um amor constante, uma alegria constante. A gente fica chateado se eles não lembram da gente. Paulo está aqui, olha, vocês renovaram, que maravilha. Ele se alegrava, porque eles conseguiram mais uma vez renovar o interesse por eles. E ele, no versículo 11, diz, não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aqui, lembra que lá atrás Paulo falou, olha, eu oro por vocês, e ele revela a oração que ele orava, e aqui ele conta o segredo. Não estou dizendo isso porque seja necessário, pois aprendi a me adaptar a toda e qualquer circunstância, e se adaptar, a viver contente, a se contentar, a estar satisfeito. Eu aprendi isso, independente de toda e qualquer circunstância. Veja que quando Deus nos fortalece, a gente aprende. E ele foi o que ele fez. Ele foi fortalecido e aprendeu a estar contente e desfrutar das coisas. Vejam que a gente precisa desfrutar, imune às circunstâncias. A dor e o fracasso, ou qualquer situação ruim, não me determina. Eu sou o quê? Nós somos o quê? Cidadãos dos céus. Então não é qualquer coisa, qualquer tropeço, qualquer dificuldade na vida que vai determinar o que sou. Eu assisti um tempo atrás, eu gosto daquele programa do America's Got Talent. E tem uns cantores muito legais. E um dia foi lá uma moça, novinha, muito bonita a moça, um sorriso lindo, cabelo bem cortadinho assim. E assim que ela entrou no palco, eu vi aquela magreza. Eu falei, essa magreza não é normal. Magrinha. Mas um sorriso. E aí, eles perguntam, e aí, o que você faz? De onde você vem? E ela fala, eu já cantei, mas eu parei de cantar. E você trabalha? Olha, eu não tenho trabalhado nos últimos 3 anos. Por quê? Porque eu estava tratando de um câncer. Aí você vê a magreza, né? Aí fez sentido para mim a magreza, aquele cabelo curtinho. Aí o camarada lá perguntou, e aí, como é que você está hoje? Tá bem? Eu falei assim, olha, eu estou em metástase, agora eu estou com câncer no cérebro, na coluna, no pulmão, no fígado, não sei o que, tá. E todo mundo assim, né? Ninguém esperava essa resposta, né? E aí ela, com aquele sorriso, ela ia cantar uma música que ela tinha feito, e o título é It's Okay, tá tudo bem. E ela falou assim, eu não posso esperar as coisas ficarem bem para ser feliz. Aquilo eu achei excepcional. Eu não posso esperar as coisas ficarem bem para eu ser feliz. Isso se aplica muito para a gente. Nós não somos dependentes de situações. A nossa alegria não é situacional. Ela é decorrente da nossa posição em Cristo, da nossa certeza da salvação e da eternidade com Ele. Então ele diz, olha, eu aprendi a me adaptar, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. De quem que ele aprendeu? Na escola da vida? Muita gente, eu aprendi na escola da vida e fala com orgulho, né? Mas foi na escola da vida que ele aprendeu? Foi tomando uns tombos por aí? Foi passando os apertos que ele passou, que ele aprendeu? Não, ele aprendeu de Deus. Aprendi o segredo. Ele aprendeu de Deus, está contente em todas as coisas. E ele vai falar, olha, eu aprendi a me adaptar, sei o que estou vivendo, tenho experiência, e depois ele vai dizer, tudo posso, naquele que me fortalece. Ele aprendeu a estar contente. Estar contente é o oposto da indiferença. Porque às vezes a gente chega no ponto, tanto faz. Dane-se, tanto faz.
E a gente assume uma atitude e tanto faz as coisas da vida. Não é isso. Contentamento é o oposto da indiferença. É estar satisfeito, independente de qualquer situação. E ele vem dizer o segredo. Ele vem contar pra gente o segredo. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. A gente já aprendeu esse segredo na nossa vida? É um segredo, ele está contando o segredo. E logo na sequência ele vai dizer, olha, tudo posso naquele que me fortalece. Percebam que se adaptar em toda e qualquer situação é fácil quando é nessa direção e difícil quando é nessa. Porque veja, quando as coisas estão melhorando, é muito fácil você se adaptar com o melhor. É fácil você se adaptar com um carro melhor, com uma casa melhor, com um emprego melhor. Maravilha! Né? Com a saúde melhor. Mas quando é pro outro lado, puxa, agora eu não consigo receber tanto quanto eu recebia, meus rendimentos caíram, tenho que ter um carro pior, ir para uma casa menor. É difícil se adaptar com o que é pior. Aí vem o teste das coisas. Ele aprendeu a se adaptar em toda e qualquer situação. Ele passou fome. Ele aprendeu. Porque Deus o fortaleceu. Esse é um segredo que a gente consegue aprender vivendo. Uma vida em comunhão com o Senhor, sustentado por Ele. Então ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. Veja que fortalecido no Senhor, ele pode viver uma vida contente. Esse versículo, tudo posso naquele que me fortalece, é muito mal utilizado. Tem gente que vai achar que é isso aqui. Tudo posso. Sou super-homem. Com Deus eu posso qualquer coisa. E sai por aí fazendo um monte de bobagem. Né? Ou então, puxa, tudo posso no whey que me fortalece. Agora sim, né? Vou tomar meu whey. Eu fiquei bonito nessa foto, né? Tudo posso no whey que me fortalece. Eu sou o super-homem, né? Nada consegue me segurar. Esse versículo, junto com aquele, se Deus é por nós, quem será contra nós? É um dos versículos mais mal aplicados, né, das Escrituras. Isso leva àquela teologia da prosperidade. Você consegue todas as coisas. São falsas ilusões. Não é isso que o Senhor está dizendo. Nós não temos a garantia de ter um sucesso absoluto em todas as coisas. Não é isso que o versículo diz. Porque veja, quem está no poder, quando diz tudo posso, está em mim o poder? Eu que posso? Em mim o poder? Não. Tudo posso naquele que me fortalece. O poder está em Deus, não em mim. Em Deus eu posso todas as coisas. Tudo posso naquele que me fortalece. E eu posso o quê? Quando diz eu tudo posso, eu posso o quê? Eu posso até mesmo fazer a vontade de Deus. Não tudo posso. Então eu posso fazer a vontade de Deus em mim. Não consigo, não dá certo, eu não sei o quê, já tentei, mas não... Gente, se eu tudo posso, eu posso fazer a vontade de Deus. Quando Deus me fortalece, até isso eu posso. Eu posso passar pelas circunstâncias. Porque o segredo de viver contente em toda e qualquer circunstância, na necessidade ou na fartura. Quando eu reconheço a minha fraqueza, é aí que eu vou entender que eu dependo do Senhor para me fortalecer. Segundo Coríntios 12, 10, por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, é que sou forte. Quando eu reconheço a minha incapacidade de resolver todas as coisas pelo meu braço, quando eu sei e reconheço que eu sou fraco, aí eu sou forte porque eu vou depender de quem? Do meu Deus. Ele que vai me fortalecer. Ele que vai me fortalecer. Quando eu reconheço a minha necessidade dele. Eu posso até mesmo resistir ao diabo. Resistir ao diabo e ele fugirá de vocês. Até isso.
quando Deus me fortalece. Isso nos traz uma segurança. Romanos 8, 37. Mas em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Temos plena certeza da esperança de Cristo. E eu coloquei aqui para a gente ler. Se vivermos o estilo de vida que o Senhor nos designou, desfrutaremos da alegria que o Senhor nos preparou. Bom, ele vem falar dessa alegria, da alegria da participação deles. Apesar disso, vocês fizeram bem em participar das minhas tribulações. E aqui o participar é a ideia de estar associado, estar na mesma causa, abraçar a mesma causa, lutar juntos a mesma batalha. Vocês fizeram bem em participar das minhas tribulações. Vejam que participar da obra de Deus é uma boa causa. Vamos agora, temos lá um trabalho missionário aqui, lá, vamos apoiar, tem tanta coisa que a igreja faz, vamos apoiar. É ótimo para o trabalho ter o apoio da igreja, da comunidade. Ter os recursos para fazer aquilo que a igreja almeja. Mas não somente isso. O versículo 7 diz, não que eu esteja buscando ofertas, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. Veja que é bom até mesmo para nós. A gente se esquece disso. É bom para a causa, mas também é bom para nós. Paulo está dizendo, olha, que pode ser creditado na conta de vocês. O Senhor está vendo. O Senhor está vendo. Ele está atento à nossa participação. Como vocês sabem, no versículo 15, Filipenses, nos seus primeiros dias do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e a receber, exceto vocês. Pois, estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas duas, quando tive necessidade. Então, como eu já mencionei, a ajuda da igreja foi desde o início. Foi desde o início do trabalho de Paulo, assim que ele passou por Filipos. Foi uma igreja participante. E ele continua no versículo 18. Recebi tudo e o que tenho é mais que suficiente. Estou amplamente suprido, agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. Eles são uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. Ele recebe um suprimento generoso que supre tudo o que ele precisava, todas as suas necessidades, de sustento, de manutenção da casa que ele tinha em Roma. E ele fala, são uma oferta de aroma suave. Percebam que, além de sustentar Paulo, ele está dizendo, olha, essa é uma atitude que agrada a Deus. É um bom perfume. Lembra quando a gente mencionou umas semanas atrás sobre o bom perfume? Aquele perfume que tem dois cheiros, né? Um perfume que tem dois cheiros, para aqueles que estão sendo salvos, tem o cheiro de vida, um cheiro agradável. Para aqueles que estão sendo mortos, que não aceitam a Cristo, é um cheiro de morte. O mesmo aroma tem dois cheiros. E ele está dizendo aqui, olha, isso é um aroma suave a Deus. É algo que agrada a Deus. É algo bom. O meu Deus, em todas as suas, suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Deus assegura provisão para as necessidades da igreja que se envolve no trabalho. Há um texto de 2 Coríntios 9. 2 Coríntios 9, versículos 10 e 11. Ele diz assim: aquele que supre a semente ao que semeia e pão ao que come,
também suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião e, por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Olha que promessa. Vocês vão ser enriquecidos para que vocês possam continuar ajudando. Deus, se vocês trabalham, vocês colaboram, o Senhor vai dar os recursos que vocês precisam para continuar fazendo isso. Veja que promessa grandiosa a gente tem. O Senhor suprirá as suas necessidades, Paulo está dizendo, da mesma forma que supriu as minhas. É uma promessa que nós temos, e Ele vai nos dar suas gloriosas riquezas. E essa gloriosa riqueza é a sua riqueza abundante, a vida eterna que temos com Ele. Esse Senhor que será, esse Jesus que é o Senhor sobre todas as coisas, Ele vai nos dar as suas gloriosas riquezas. Sim. Quais os versos de 2 Coríntios 9? De 2 Coríntios? 9, 10 e 11. 2 Coríntios 9, 10 e 11. Então, Ele vai suprir todas as necessidades. Muito bem. Alguma dúvida que vocês têm até aqui? Percebam como o raciocínio de Paulo é muito intrincado, né? Na carta ele revisita os mesmos assuntos, por isso que ele fala, olha, para mim não é um peso falar de novo para vocês isso, e ele volta a um assunto que permeia a carta em toda ela. E aí nós temos a doxologia, que são as palavras finais, é como se fosse uma prece, um canto de exaltação, de louvor a Deus, uma adoração ao Senhor. Ele diz, ao nosso Deus e Pai, seja a glória para todos sempre. Amém. Então o que ele está dando aqui? Glória e louvor a Deus. A Ele seja a glória, honra, louvor. Por quê? Pelas suas misericórdias, pela sua graça. A Ele seja a glória por Ele ter deixado a sua posição mais alta, junto do Pai, e ter vindo até nós, num caminho infinito, de tão distante que era. Deus, Ele veio da eternidade, fora do tempo e do espaço, e se fez carne, ele entrou no tempo, ele se fez circunscrito no espaço, num corpo, por nosso benefício. A Ele seja a glória por ter feito isso. A Ele seja a glória por ser o Criador de todas as coisas, de ser aquele que mantém todas as coisas. A Ele seja a glória por, além disso, ter caminhado até a cruz, ter seguido o caminho da cruz. Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Em obediência, Ele caminhou para a cruz. Em obediência, Ele morreu naquela cruz por nossos pecados. E em recompensa, Deus o exalta à mais alta posição, para que ao nome dele se dobre todo o joelho. Então, se não agora, algum dia todo o joelho se dobrará. A Ele seja a glória absoluta, eterna, que Ele já tem. E ele continua no versículo 21. Saúdem a todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo enviam saudações. Todos os santos lhes enviam saudações, especialmente os que estão no palácio de César. A gente já falou a esse respeito, quando ele falou que nós somos santos e separados. Nós fizemos essa análise, né? O que significa ser santo? Nós gastamos um bom tempo tratando desse assunto. O que significa ser santo? E diz a palavra todos os santos.
e todos lhes enviam. Então ele dá a ideia de que ali haviam também santos. Porque Paulo, ele estava preso. Ele estava na casa de César. E o que acontece ali? Ele tinha um público cativo. Ele estava preso. Mas junto com ele tinha que ter soldados. Ele tinha um público cativo. E esses soldados voltavam para a guarda no revezamento e contavam as maravilhas que eles ouviam de Paulo. Em vez de ele ficar lá choramingando pelos cantos, estou preso, coitado de mim, não sei o quê. Não, ele usou isso como uma oportunidade para propagar o Evangelho. Por isso que ele fala, para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Se eu vivo para Cristo. Portanto, eu prefiro até adiar o meu prêmio de estar com o Senhor, estando aqui para propagar o Evangelho. Eu decido, acho melhor adiar o receber o meu prêmio de estar com o Senhor em benefício do Evangelho. Então, só deixa eu falar uma particularidade da guarda pretoriana que eu li, coincidentemente esses dias, que na verdade a guarda pretoriana ela era quase que inatingível em termos de sociabilidade. Ela era uma guarda de elite. Era uma guarda de elite. E eles, para guardarem Paulo, o rodízio era constante e de sempre pessoas diferentes. Sempre então diferentes. Disse que ele evangelizou milhares de soldados da guarda. Olha, interessante, quer dizer, ele evangelizou então, ele falou muita que aquilo gente. que parecia aprisioná-lo o libertou para mais uma oportunidade de falar de Cristo. Né? É verdade. Os guardas iam lá para tomar conta dele, porque ele não estava na cadeia. Ele podia estar numa casa alugada por ele. Paulo, nessa prisão, ele alugou uma casa. Então os guardas iam lá onde ele estava. Ele não estava no cárcere interior. Então, interessante, né? Ele teve um público cativo, ele pôde falar. Ele não precisou nem sair de casa. Não precisou nem sair de casa. Não precisou sair de casa, é verdade, foram até ele. E não somente isso, ele podia receber visitas. Então, muita gente ia lá ouvir, que história é essa? Que Deus é esse? O que você está falando? Judeus e não judeus iam lá para ouvir Paulo. Então, veja, ele pôde cumprir aquilo que o próprio Senhor Jesus tinha dito para ele. Você vai testemunhar em Roma. Você está separado para testemunhar em Roma. E lá ele foi, sabendo que era isso. Ele podia ter sido solto em Cesareia, mas não, ele apelou para César. Então, muitos vieram a crer. Então, veja que o trabalho progrediu mesmo com as restrições da prisão. Não foi um aprisionamento, foi uma oportunidade que ele tinha. E ele, então, dá graças. A graça do Senhor Jesus seja com o espírito de vocês, e amém. E assim ele encerra a carta. A graça do Senhor tem que ser desfrutada, tem que produzir frutos nas nossas vidas. Muito bem, esse é o final da carta de Filipenses. Nós temos um minutinho. O que vocês gostariam de comentar, perguntar, falar sobre esta carta maravilhosa? Senão eu continuo falando. Perceba que Filipenses, para mim, é não só pelo espírito leve da carta, ela não tem nenhuma exortação pesada, ele não tem que confrontar ninguém, não tem que botar na parede ninguém, né? O único entreveiro que tem ali entre Evódia e Sinti, que ele chama lá o pessoal para fazer uma mediação, e ele fala, você, meu fiel companheiro, alguns dizem até que seria um nome próprio, algumas traduções falam, meu leal Císigo, que seria uma pessoa e não alguém geral, uma pessoa genérica ali.
esse é o único entrevero que ele tem que chamar a atenção deles. Fora isso, Paulo vem numa sequência mostrando a graça do Senhor Jesus. E esse texto do capítulo 2, para mim, é um dos mais belos das Escrituras, que mostra a atitude de Cristo. Olha a atitude de Cristo. E ele diz, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. Gente, esse texto, para mim, seria um texto para a gente ler todo dia. O que foi que Cristo fez? Juntamente com Colossenses. São dois textos que mostram a divindade, o poder, a majestade do Senhor, em decorrência da sua obra executada por nós. É um texto, tudo posso naquele que me fortalece, né? São textos que a gente tem que ouvir com grande atenção. Muito bem. Temos 5 minutinhos. O que vocês querem? Fala. Estava meditando um pouco sobre a questão de alegria, né? E eu tinha na minha cabeça a alegria mais como um sentimento. Algo assim como você não tem tanto controle sobre isso. Como sentimento. Como sentimento. Tá. Mas da forma que Deus nos traz o conceito de alegria, não é só um sentimento. Porque Ele comanda isso, é uma ordem. E não só aqui, eu lembro muito quando li Neemias, que eles estavam reconstruindo o templo, termina e o povo chora, né? E ele ordena, alegrem-se. E eles se alegraram, e comemoraram. Então não é só um sentimento. Sim. É algo que a gente precisa trabalhar por isso. E Deus mostra como, né? Como abre a cabeça a isso, né? Porque muitas vezes a gente se deixa levar pela vida e a vida te tira o foco. Sim. Muitas vezes você vai no caminho de tristeza e cada vez é mais difícil você achar a alegria. Sim, é difícil. Faz menos uso da memória, porque Deus faz tanta coisa todo dia. Sim. E a gente com foco nos outros lugares que não conseguem nem ver a grandeza de Deus, nos pequenos, que não são pequenos, né? São grandes detalhes que passam. Sim. Eu acho que você tocou um ponto importante, a alegria como sentimento. Eu acho que a gente se alegra. Nasceu um filho, que alegria. Alegria quando você tem. Se você passar no vestibular, que alegria. Se aposentar, que alegria. Não. Que alegria. Tem algumas coisas que deixam a gente muito alegre, né? Agora, o foco de Paulo, e perceba que Paulo, no meio de toda essa alegria, ele fala de tristezas, de lágrimas. Perceba que ele teve situações de tristeza, mas ele ainda diz, alegrem-se no Senhor. Porque isso, comparado com aquilo, não tem comparação. Essa é a importância. Lógico que nós vamos ter sentimentos de alegria, sentimentos de tristeza, faz parte da nossa vida. Nós vamos chorar, nós vamos lamentar a morte dos nossos queridos. Sim, natural, normal isso. Mas nós não podemos esquecer de que tem que permear a nossa vida a grande alegria de estarmos em Cristo. Esse é algo importante na epístola, de mostrar o foco. Aonde está o seu foco? Se estiver aqui, nas coisas, a gente vai se decepcionar. Nós não fomos feitos para esse mundo. Nosso anseio é pelo eterno. Então, nós não vamos encontrar nessa vida nada que nos satisfaça plenamente. Por isso que Paulo alerta, se alegrem no Senhor, porque vocês têm que ter o foco no eterno, em algo maior que tem para nós. Vamos lá. Diga. 10, no capítulo 4, a pessoa, como uma palavra pode ter sentidos tão opostos, né? Paulo agradece a renovação do interesse deles por ele, né? Às vezes as nossas virtudes são levadas também por interesse, mas a gente usa a palavra interesseiro. A gente não consegue fazer uma coisa sem ver qual vantagem a gente vai tirar daquilo. No entanto, os filipenses, pobres, né, humildes, não tinham nada a ganhar, assim. Paulo não ia, assim,
recompensá-los de alguma outra maneira, necessariamente, né? Mas fizeram isso por interesse genuíno. Sim, é O verdade. interesse é o que tem que estar também a serviço de Deus, o nosso interesse, de maneira genuína, não para buscar o resultado, tirar um benefício. Né? Excelente. Vamos orar para a gente encerrar? Pai querido, nós agradecemos ao Senhor mais uma vez pelo ensino da Tua Palavra, pela exortação que recebemos do Senhor, de colocarmos o nosso foco naquilo que é eterno e não nas coisas passageiras dessa vida, Senhor. Abençoe nossos dias, Deus, abençoe os nossos lares, seja conosco e nos edifique, Deus. Oramos em nome de Jesus. Amém.